Quando pensamos na Palestina, talvez as primeiras imagens que venham à nossa mente sejam as imagens da violência, da tomada de terras e da miséria causada pela ocupação israelense. Todavia, o que muitos não conhecem é um país que ocupou um papel central em causar todos estes acontecimentos: a Inglaterra. Entre 1516 e 1917, a região da Palestina pertencia ao território do Império Otomano, e sob o governo de Constantinopla, a região era uma de grande diversidade religiosa, onde cristãos, muçulmanos e judeus conviveram em paz durante séculos. Então, no início do século XX, um pequeno número de judeus europeus estavam tentando angariar apoio ao sionismo, ao estabelecimento de uma ideologia nacionalista que pregava o estabelecimento de uma pátria nacional judaica. 20 anos antes, em 1897, o movimento sionista liderado por Theodor Herzl começou uma conferência na Basileia, na Suíça. Eles decidiram que defenderiam o estabelecimento de um Estado judaico na Palestina. Todavia, ainda neste período, o movimento político não possuía muito apoio, nem mesmo na comunidade judaica. Nessa mesma época, apenas 8% da população da Palestina era composta por judeus. Durante o mesmo período, o nacionalismo árabe também estava crescendo, e muitos palestinos queriam um Estado independente do Império Otomano. A Inglaterra, conhecendo as ambições tanto dos sionistas quanto as aspirações dos palestinos, usou a situação para levar adiante seus próprios interesses estratégicos e geopolíticos, jogando uns contra os outros. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra havia entrado em guerra com o Império Otomano. Em 1915, Henry McMahon, o representante britânico no Cairo, no Egito, se aproximou das lideranças árabes com uma proposta. A Inglaterra aceitaria a independência dos países árabes se eles concordassem em lutar contra o Império Otomano. Então, em 1917, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Arthur James Balfour, ao mesmo tempo, escreveu uma carta com apenas um parágrafo para o banqueiro Walter Rothschild, uma figura de destaque na comunidade judaica britânica. Nele, ele escreveu: "O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo." No entanto, porém, Lord Balfour não era nenhum amante do povo judeu, tendo ele mesmo criado leis para impedir a imigração de judeus que fugiam dos pogroms no Império Russo um pouco antes da declaração, deixando vários judeus à mercê de pogroms nas terras do czar. Pois, para muitos antissemitas, o sionismo, que pregava que os judeus não pertenciam a nenhum lugar, era uma ideia extremamente favorável e atraente. Essa carta se tornou conhecida como a Declaração de Balfour e estava em divergência com o Tratado Anglo-Árabe de 1915, do exército da Inglaterra, na figura de Henry McMahon, endereçado ao rei Hussein, xerife de Meca, que dizia: "A Grã-Bretanha está preparada para reconhecer e apoiar a independência dos árabes dentro das fronteiras propostas pelo xerife de Meca." Então, o que aconteceu? O Reino Unido prometeu ao mesmo tempo independência aos árabes que viviam na Palestina e um Estado judaico na Palestina aos sionistas, numa região que já tinha uma imensa maioria da população árabe, prometendo terras que não controlava para interesses absolutamente antagônicos. O Império Otomano acabou em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações, em 1920, deu ao Reino Unido um mandato que concedia o controle administrativo da Palestina. O documento dizia, no artigo 2, "O mandatário será responsável por colocar o país sob condições políticas, administrativas e econômicas que garantam o estabelecimento de um lar nacional judaico, conforme estabelecido no preâmbulo, e o desenvolvimento de instituições autônomas, e também por salvaguardar os direitos civis e religiosos de todos os habitantes da Palestina, independente de raça e religião." Era um mandato duplo. O Reino Unido deveria agir tanto em defesa dos palestinos quanto da comunidade internacional de judeus para estabelecer um Estado sionista na região. Foi nesse período que os judeus da Europa começaram a emigrar para a Palestina e comprar terras de grandes latifundiários, expulsando a população camponesa local. A população judaica na Palestina aumentou 10 vezes, crescendo de 60 mil para mais de 600 mil, entre 1918 e 1947. Muitos palestinos começaram a ver o fluxo migratório gigantesco de judeus como um novo movimento colonial europeu. Então, conforme esperado, vieram os conflitos. Em 1929, tumultos aconteceram no Muro das Lamentações de Jerusalém. Tanto os judeus quanto os palestinos morreram. Em 1936, após a imigração judaica aumentar ainda mais conflitos aconteceram. Dessa vez, a Inglaterra se envolveu de forma pesada, matando 5 mil palestinos em Jaffa durante a Grande Revolta Árabe. Uma comissão real britânica concluiu que, pelo Reino Unido ter permitido a imigração em massa de judeus, a Palestina possuía duas sociedades
sociedades agora distintas e irreconciliáveis. Eles recomendaram a partição da região, criando o Plano Pio. O Alto Comitê Árabe, liderado por Amin al-Hussein, grão-mufti de Jerusalém, recusou, dizendo que toda a terra pertencia aos palestinos. O Reino Unido então baniu o Alto Comitê Árabe, introduzindo o Livro Branco, de 1939, publicado pelo governo do primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. O documento impôs que a Palestina deveria ser um estado binacional, habitado por judeus e árabes palestinos. Todavia, que a imigração judaica deveria ser limitada durante 5 anos. Porém, a imigração continuou na ilegalidade e a violência prosseguiu. E quando o Reino Unido decidiu que não era mais capaz de lidar com a bagunça que ele mesmo criou, entregou a situação para a ONU em 1948. A ONU então decidiu dividir a Palestina, que ainda contava com uma maioria da população árabe, e posteriormente, o assim criado então Estado de Israel iniciou a Nakba com a expulsão de mais de 700 mil palestinos no ato da sua fundação, no ano de 1948, gerando a Guerra dos 6 Dias, e a Inglaterra, criadora de toda a situação, até hoje assiste impune enquanto milhares de pessoas morrem todos os anos numa guerra sem fim. História Islâmica com Mansur Peixoto.